Segundo as últimas informações, então, do noticioso gremioso, né? Matheus Henrique e Juan vendidos, né? As vendas muito bem encaminhadas, faltaria apenas algumas questões burocráticas de documento e tal, mas tudo alinhado para Matheus Henrique deixar o Grêmio e Juan também, né? Nosso zagueiro Juan, ambos para o Sassuolo da Itália, com uma ótima diferença entre ambos, que é a seguinte: Matheus Henrique sairia já agora, sairia da seleção olímpica direto para a Itália, e Juan ficaria até dezembro, apesar de ser vendido agora já, liberado apenas em dezembro, o que eu acho fundamental. Eu fiz um vídeo só sobre isso, né, falando de uma eventual saída do Juan. A gente tem só 2 zagueiros titulares confiáveis, e a gente só tem 3 zagueiros confiáveis, né, contando com o Juan, os 2 titulares e ele. Então ficaria pesado perdê-lo agora, até porque a direção está bem lenta nas reposições. Ela já está falando abertamente, né, a direção, em contratar um meia, um atacante, e já está patinando nisso. E sem falar que está negligenciando lateral esquerda e talvez até outras posições. Então imagina se o Juan sai agora, provavelmente seria mais uma posição negligenciada e nós iríamos de Rodrigues, que está oscilando bastante, e Paulo Miranda, que a gente sabe qual é o limite dele, né? A gente iria com esses 2 para o resto da temporada como reservas imediatos, quiçá com algum deles de titular, se o Filipão realmente aplicar um 3-5-2, um 3-4-3 ou algo nesse sentido, coisa que ele vem treinando e testando, né? Então, ótima notícia, sobretudo a parte do Juan, mas esse vídeo aqui é para a gente esmiuçar a questão Matheus Henrique. E eu vos digo, né, minha opinião, ótima notícia. Primeiro pelos valores, né, o Grêmio fica com algo em torno de 60 milhões, até um pouquinho mais do que isso pelo Matheus, e uns 20 pelo Juan. O Grêmio tem 90% do Matheus, eu acho que 60 ou 40, agora me fugiu aqui, mas o Juan é uma parte menor, e então também foi vendido por um valor menor, se eu não me engano, também. Então tem essa diferença, né? Mas, cara, 80 milhões na conta do Grêmio, somando as 2 vendas, tá excelente, né? Um ótimo caixa que o clube faz até para tentar reforçar o time nesse momento conturbado. E é um pouco contraditório da minha parte dizer ótima notícia, excelente notícia, porque eu, via de regra, sou contra negociar jogadores que eu vejo potencial ainda de se tornarem maiores, né? Tipo, o cara virou uma promessa, o cara começou a jogar bem, aí no primeiro ano, no primeiro mês do cara no clube vende, sabe? Não, cara, deixa ele pegar uma seleção, deixa ele ganhar um título pelo Grêmio, deixa ele se tornar um cara maior. Primeiro, para nos dar frutos desportivos, que é esse o objetivo do Grêmio, né? O Grêmio não é um banco, o Grêmio é o Grêmio Futebol Porto Alegrense. E segundo, para vender por mais caro até, né? Se esse cara se valorizar. Então eu geralmente sou contra, sobretudo se o Grêmio está em alguma disputa relevante. O Grêmio está nas oitavas da Libertadores, numa Copa do Brasil bem encaminhada, no topo do Brasileirão. E neste caso, eu acho que também se aplicaria porque a gente tem uma disputa importantíssima no ano, que é ficar na Série A. Tem gente ainda menosprezando essa luta, mas ela é dificílima e não preciso dizer, né, a importância de conseguir esse feito. Então, neste cenário, eu diria, cara, segura o Matheus, ele ainda pode se tornar um jogador maior e ele precisa nos ajudar esse ano para a gente atingir esse objetivo dramático, né? Mas por que eu, me contradizendo, tô achando bom esse desfecho, estou achando boa essa venda, essa negociação? Quando o Juliano foi vendido do Grêmio em 2016, eu fiz um vídeo aqui neste canal, né? Eu comecei a publicar de forma constante faz 2 meses, mais ou menos, aqui agora no canal, mas ele existe há muito tempo, há anos, né? E sempre foi jogado, fazia um vídeo testando alguma ideia, testando algum formato, daqui a pouco eu largava umas opiniões soltas aqui, né? E a coisa ficava assim meio aleatória. Eu nem sei se esse vídeo está privado, se ele ainda está aí, se vocês ainda acham. Talvez esteja, não sei, não me lembro. Mas o vídeo era o seguinte, o título dele era
Juliano foi vendido, graças a Deus. E a foto, a thumb, né, era o Juliano com os dedinhos para o céu, assim, característico dele nas comemorações, né? E também tinha um lado polêmico e contraditório naquela minha opinião, né? E eu vejo as situações muito parecidas, cara. Eu vejo, assim, jogadores promissores, jogadores com talento, jogadores bem cotados, né? Bem quistos pelo mercado, bem falados pela imprensa. Caras que em tese são grandes perdas, caras que em tese são grandes jogadores, podem contribuir bastante, mas que na prática eu tenho implicância. O Juliano tinha muita implicância, muita. Ele era um salário, o Juliano até mais do que o Matheus, eu acho, porque ele era um salário de 800 mil, alguma coisa nesse sentido. Eu achava ele lento, superestimado, achava que ele atrapalhava as jogadas do Grêmio, às vezes vinha numa cadência rapidinha, ele dava um peso pro lance, assim, sabe? E aí, coincidência ou não, ele é vendido, chega o Renato colocando um Ramiro no lugar dele e o time melhora. Claro que, né, tô sendo simplista, que não foi só isso, o Renato mudou outras coisas, o Kahneman tinha recém-chegado também, chegou o Edilson, né, 2 caras que chegaram ali em 2016, que também mudaram um pouco a fotografia daquele Grêmio, né, que foram muito importantes nesse sentido. Mas, cara, a verdade é que ali naquele setor, o Ramiro entrou no lugar do Juliano e melhorou o time. Então, cara, eu tenho a sensação de que o Matheus também é um pouco superestimado, de que o Matheus, apesar de ter qualidade, e eu acho que o Juliano também tinha, não estou dizendo que são pernas de pau, o Matheus, apesar de ter qualidade, ele não encaixou ali, ele atrapalha muito a jogada, ele dá muito contra-ataque para os caras, para os adversários, mais do que o Douglas dava. O Douglas é um cara que era pifador, né? O cara que buscava uns passes ousados, como é que se diz, verticais, às vezes no meio dos adversários, que tinha uma probabilidade de erro maior em algumas tentativas, e mesmo esse Douglas, pifador, não gerava tanto contra-ataque para os adversários como o Matheus Henrique, sabe? Então, eu não gosto, eu acho que ele é um pouco, cara, marrento, né? E não é um marrento bom, aquele marrento que, tipo, o Anderson, quando surgiu no Grêmio, era, sabe? Deixa que eu resolvo. Aí o guri pegava a bola, botava debaixo do braço e se resolvia mesmo. E se garantia, sabe? O Neymar, talvez, é um pouco assim. Cara, ele é um marrento que eu não gosto, meu. Ele é um marrento que, quando criticado, ou questionado, melhor dizendo, sobre a chuteira vermelha que ele estaria usando, cara, ele, em vez de dizer, gente, não, é laranja, sabe? E mesmo assim, cara, eu já acho discutível usar uma chuteira laranja que parece vermelha. Em muitos monitores ela era vermelha, sabe? Mas beleza, é uma discussão menor? Pode ser. Pode ser. Eu não acho que é tão pequeno assim, sabe? Eu acho que o futebol é feito de simbolismos. O futebol é feito... Se tirar o simbolismo, cara, não existe futebol. É um bando de barbado correndo atrás de um pedaço de couro, tentando enfiar dentro de um barbante. Não tem nenhum sentido isso. É tudo simbolismo. Então, assim, não é besteira a gente questionar um jogador do Grêmio que esteja usando uma chuteira vermelha. Eu não acho. Eu acho, inclusive, que não... Era uma coisa que não precisava nem ser avisado pro cara. Ele devia ter a noção sozinho, né? E eu acho que o Matheus, ao ser avisado disso, ou questionado sobre isso, ele devia entender que isso é uma coisa importante pro torcedor e falar, não, gente, é laranja. O que ele fez? Ele debochou do torcedor. Ele desdenhou, ele se defendeu atacando, ironizando, e depois ele trocou de chuteiro o fornecedor dele, mandou uma preta ou cinza, uma coisa assim, e ele fez publicações nas redes sociais assim, debochando, tipo, tá aqui minha nova chuteira, alguns vão dizer que é verde, hahaha. Tipo, sabe, cara, num deboche, assim. Aí quando chegou o Douglas Costa, que muita gente dizia que ia pegar a camisa 7 dele, né? O Douglas Costa chega e, surpreendentemente, prefere usar a 10. Aí ele vai lá e publica umas fotinhas nas redes sociais dele com a camisa 7, assim, de costas, mostrando a camisa 7. Eu achei aquilo meio deboche também, meio... Cara, meio um marrento meio ruim, sabe? Meio bad vibe, assim, sabe? Bom, o episódio com o Thiago Nunes, né, cara? Por mais inoperante que tenha sido o Thiago Nunes, assim, cara, sabe? Não é daquele jeito, não é daquela forma. Tem que ser sanguíneo pra jogar bola, pra não aceitar a derrota, pra canalizar esse teu lado mais enérgico, assim, pro bem, né? E não pra destruir o teu treinador, bancar um mimado ali. Ele foi mimado, sabe? Então, assim, eu sinceramente tenho várias restrições com essa personalidade dele. Eu acho que ele pode ter sido um pouco prejudicado pela bagunça que virou o Grêmio.
Eu acho que ele pode ser um jogador melhor num contexto mais azeitado, digamos assim. Eu faço esse asterisco, tá? Eu faço, mas ainda assim é um cara que pra mim é meio Juliano. É um cara que eu sei que tem qualidade, mas que às vezes eu tenho a impressão que se tu colocar o Alisson improvisado na função dele, né, como foi o Ramiro lá com o Juliano, eu tenho a impressão que pode melhorar o time, sabe? Eu tenho essa nítida sensação. Tomara que sejam presságios semelhantes aos de 2016, né, de virada, né, porque o Grêmio estava em crise naquele momento, e aí no meio de uma crise ainda me sai o Juliano, que para alguns foi um terror, e para mim foi um momento até de virada de chave do Grêmio. Claro que aliado a outros fatores, e aí também serve de lição para o Grêmio de hoje, né? Talvez a gente tenha que contratar o nosso Kahneman e o nosso Edilson de 2021. O Filipão aí já temos um ídolo na Casa Mata, né? Como tínhamos em 2016. Então as coisas são parecidas em alguns níveis. Tomara que também signifique uma virada de chave. Claro que aliada a contratações, aliada a outros eventos, mas a venda em si do Matheus Henrique, que poderia significar algo muito ruim, para mim, sinceramente, não significou. Eu consigo ficar mais feliz com esse dinheiro anunciado que entra para o Grêmio do que com a perda desportiva propriamente dita. Coisa que, via de regra, eu penso o contrário, né? Quando falaram em vender o Luan lá, o Romildo tentou vender o Luan desesperadamente em 2017, eu quase surtei, né? O Luan que se desvendeu, né? O Luan que disse, não vou, sabe? Se dependesse do Romildo, o Luan tinha ido para a Rússia antes de nos dar o Tri América. Então, eu via de regra, penso desse outro jeito, né? Eu quero resultado desportivo antes de qualquer venda. Mas neste caso, tô tranquilo, tô sereno. Feito? Era isso. Diz aí nos comentários o que vocês acharam dessa venda dupla aí, dessas circunstâncias, valores, Juan até dezembro ficando aqui, etc, etc. Se alguém discorda de mim, adora o Matheus Henrique, acha que vai ser uma perda irreparável, etc, também diz aí nos comentários pra gente tirar a febre do que as pessoas, de modo geral, estão achando. Valeu, te inscreve aí no canal, até o próximo vídeo, falou, abraço.